Olá pessoal, vamos dar continuidade ao componente curricular macroeconomia, certo? E hoje vamos estudar um pouco sobre o papel do governo e as políticas econômicas que os países adotam, por exemplo, para conter uma alta da inflação, né, o aumento dos gastos, que é a política fiscal, né, o que o governo faz quando aumenta a emissão de moeda na economia, né, que é a política monetária. E aqui vamos estudar tudo isso, certo? O governo, né, os países, ele tem um papel importante ou primordial na condução da economia de um país, certo? E o governo, sendo aí o principal agente econômico, ele tem a função de quê? De emitir moeda, de arrecadar impostos, né, de construir uma estrada, né, construir universidades. Então o governo ele tem esse papel, certo? E em relação às políticas econômicas, né, alguns países podem adotar uma política expansionista ou uma política, né, contracionista ou, como vocês vão ver em alguns livros, né, restritiva, certo? Então, o país adotou uma política fiscal expansionista, o país adotou uma política fiscal restritiva ou contracionista, o país adotou uma política monetária expansionista, certo? Então, essas serão as políticas, né, que os países irão adotar, né? E a política macroeconômica, né, ela tem alguns objetivos, ou política econômica, né, tem alguns objetivos ou metas, que é o crescimento econômico do PIB, o alto índice de emprego, a estabilidade de preços, ou seja, né, conter a inflação, distribuição de renda, e o outro objetivo ou meta de política econômica são o equilíbrio das contas externas, certo? Que é a balança comercial, o balanço de pagamento, certo? Então, esses são os objetivos ou metas da política macroeconômica ou política econômica que os países adotam. Aqui algumas variáveis macroeconômicas que a gente já estudou ao longo do nosso curso, certo? Y aí ele representa a produção, o nível de produto, o C é o consumo das famílias, o G aí é o gasto os gastos do governo, o I aí são investimentos que as empresas investem, né, investimentos como aumento da área produtiva, né, máquinas e equipamentos. Então, isso são investimentos, né, que faz com que aumente a capacidade produtiva da economia, né? Aí o X é a exportação, o M importação, o S é a taxa de câmbio, o T são tributos, o L é o emprego, que vem aí porque que é o L, representa o emprego, porque vem de labor, uma palavra inglesa. Aí a renda disponível, que é a Y D, renda disponível, por exemplo, é tudo que sobra para você gastar, né? Tem um salário bruto e o salário líquido, né? O salário bruto é tudo que você recebe. O salário líquido é descontado os tributos, né? O que você é obrigado a contribuir, certo? O R é os juros, o cifrão aí é a quantidade de moeda, o cifrão D é a demanda por moeda, o DC são depósitos compulsórios, o TP títulos públicos, aqui o símbolo PI, que equivale à inflação, e o VP, o balanço de pagamento, certo? Mas, antes de iniciar as políticas econômicas, a gente tem que saber um pouco sobre depósitos compulsórios, que
são aqueles depósitos que são obrigatórios. Compulsórios quer dizer obrigatório, né? O que faz, o que o governo faz, né? O que os bancos, na verdade, faz para multiplicar esse dinheiro que é depositado, por exemplo, né? Os bancos comerciais têm a capacidade de multiplicar a quantidade de dinheiro existente na economia, né? E os clientes, né? Os que colocam na poupança, né? Se depositam, né? Eles são obrigados, né? A guardar uma porcentagem, né? Os bancos, eles são obrigados a retirar de circulação. Então eles guardam no Banco Central uma cotação, uma porcentagem, certo? Que depende aí de banco para banco, certo? O depósito compulsório é como se fosse uma reserva de valor, que é as três funções da moeda, né? Reserva de valor, é, reserva, reserva de troca, certo? É um meio de troca, é um meio de conta, né? E também é uma reserva de riqueza, né? O dinheiro, certo? A moeda. Então, os depósitos compulsórios, aqueles que são guardados, que os clientes guardam nos bancos, ele é tido uma reserva de valor, né? E os bancos, eles utilizam esses depósitos para fazer política econômica, certo? Vamos dar aqui um exemplo, né? Clarice depositou aí R$ 100 no Itaú, né? Desses R$ 100, por exemplo, o Itaú reservou 25% de 100, 25, certo? Então, o banco, o Itaú, vai emprestar para o Alberto 75, certo? Desses 75, o Alberto ele gastou R$ 30, né? Do que sobrou, ele depositou no Banco do Brasil, sobrou aí 75, né? 45, né? E o Banco do Brasil tirou os 25 dos depósitos compulsórios e foi 11,25, né? Então, o que sobrou, né? O Banco do Brasil ele emprestou para o Gabriel, que gastou aí 3,75, né? O que sobrou, o Gabriel depositou no no Bradesco, né? E ele tirou o Bradesco tirou os 25%, então 7,50. Então, é isso que vai fazendo com que os nossos dinheiros eles vão sendo emprestados para outras pessoas, né? A Renata 22 gastou 2,50, aí ela depositou os R$ 20, tirou os 25%, sobrou 5, né? O Gerson, que emprestou 15, né? Gastou 5, ele depositou o restante 10, né? E a Caixa ainda tirou os 20% dos depósitos compulsórios, então foi 2,50, certo? O valor inicial foi 100, o valor depositado 205, o valor em depósito compulsório 51,25, o valor em circulação foi 41,25, né? Se fosse depositado em um único banco, não haveria dinheiro para sacar, certo? Se não houvesse, né, essa circulação, né, esses empréstimos, certo? Por isso que diz que é um efeito multiplicador dos bancos, os depósitos compulsórios. E uma coisa, né, se a porcentagem dos depósitos compulsórios ele fosse menor, os bancos comerciais eles teriam mais dinheiro para emprestar. E agora, vamos falar sobre os instrumentos de política econômica, certo? Vamos falar um pouco aí sobre a política fiscal. E antes, o que é política fiscal? Política fiscal nada mais que é um conjunto de medidas pelos quais o governo ou o país ele arrecada receitas e realiza despesas de modo, né, a cumprir três funções.
a estabilização macroeconômica, a redistribuição de renda e a alocação dos recursos, certo? O governo faz dois instrumentos de política econômica, né? A política fiscal com gastos do governo, né? Construir uma obra, abrir universidades, né? E são gastos do governo. E outra política fiscal são a arrecadação de impostos, né? Essa política fiscal, ela depende da aprovação do Congresso Nacional, diferente da política macroeconômica, que depende exclusivamente do Conselho Monetário, né? Conselho Monetário Nacional, que é subordinado ao Banco Central, certo? Mas essa política fiscal, ela depende, né, como eu falei, da aprovação do Congresso Nacional, e existem duas legislações, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Teto de gastos, certo? Então, essas duas legislações, elas foram criadas para que o governo não extrapolasse o orçamento, né, do ano que vem, certo? E essa lei de responsabilidade fiscal e esse teto de gasto, ele é votado pelo Congresso, né, um ano antes, certo? E uma política monetária. Política monetária é nada mais que um conjunto, né, de medidas adotadas pelo governo, pelo país, para promover o controle da quantidade de moeda em circulação na economia. O principal instrumento, né, de política monetária adotada no Brasil é a taxa de juros e a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, né? E também outra política monetária é o controle da alta de preço, né? Que é a inflação. Aí são os instrumentos de política monetária. O que faz com que o governo aumente a taxa de juros? O que acontece, né? O que acontece quando ele aumenta os depósitos compulsórios, quando ele vende, quando ele compra títulos públicos, né? Quando ele aumenta a quantidade de moeda, certo? Diferente da política fiscal, né? A política monetária, ela não depende de aprovação do Congresso Nacional. Como eu falei anteriormente, ela é determinada pelo Conselho Monetário Nacional e é subordinada ao Banco Central, certo? Qual a função da política monetária? Emitir moeda, né? Quantidade de moeda, e definir a taxa Selic, né? A taxa Selic foi 2,75, a taxa Selic foi 3,75, e quem faz é o Copom, né? Conselho de Política Monetária. Outros instrumentos de política econômica é a política cambial, né? Aumento da taxa de câmbio, diminuição da taxa de câmbio, a política comercial, exportação e importação, certo? Na aula anterior a gente falou um pouco sobre câmbio fixo, câmbio flutuante, câmbio fixo, e a balança comercial, né? Se ela está deficitária, se ela é superavitária. E a primeira política econômica que a gente vai ver, né, meta, como aumenta, né, esse produto interno bruto. Né, o que é produto interno bruto? É toda a riqueza produzida no país durante um determinado período de tempo, e ela é a demanda agregada, né? O Y é consumo, mais investimento, mais governo. Todas essas variáveis, se houver uma política, né, vai afetar o produto interno bruto, certo? Mas as importações líquidas, que as exportações, menos importação, porque não vai contabilizar no PIB do país, mas vai contabilizar no PIB do outro país, por isso que é negativo. O crescimento econômico do PIB, né? A política fiscal, o que acontece quando o governo aumenta os gastos, né? Aumenta a quantidade de moeda, né? Se aumenta a quantidade de moeda, então
os consumidores, eles vão consumir mais, as famílias vão consumir mais, os investimentos vão aumentar também, as empresas vão investir mais e vão contratar mais, né? E o que acontece? No final, o crescimento econômico aumenta, a renda aumenta do país. Então, quando a gente fala quando aumenta a renda do país, então a gente fala que é uma política fiscal expansionista, certo? Se for ao contrário, né, se a renda diminuísse, então, ou os gastos do governo fossem diminuídos, então o governo ou o país fazia uma política fiscal contracionista. Se o governo, né, diminuir os impostos, né, então vai diminuir custos das empresas, certo? As empresas vão comprar mais, vão contratar mais, né? Se vão contratar mais, vai consumir mais, vai investir mais as empresas, então vai aumentar a renda. Isso também é uma política expansionista, fiscal expansionista. Uma crítica aqui é o déficit fiscal, certo? E quando acontece esse déficit fiscal, né, o governo tem déficit fiscal, então o governo vai ter que pagar mais tributo, né? Vai ter que cobrar mais tributo para cobrir esse déficit. E a política monetária, o que acontece? Quando a gente fala política monetária, a gente fala de taxa de juros. Diminui taxa de juros. Se diminui taxa de juros de todas as mercadorias, então vai aumentar consumo, aumentar investimento, né, das empresas, renda aumenta, uma política monetária expansionista, certo? Se há uma diminuição dos depósitos compulsórios, então vai haver maior empréstimo. Se há um maior empréstimo, as empresas vão investir mais, vai aumentar o consumo e os investimentos, consumo das famílias e investimento das empresas, aumento da renda, política monetária expansionista, certo? Agora, a outra meta de política econômica são a estabilidade dos preços, né? Com a contenção da inflação. O que acontece quando o governo adota uma política fiscal para estabilizar os preços, né? Aumenta os impostos. Se aumenta o imposto, diminui a renda disponível. Se diminui a renda disponível, diminui o consumo, diminui o investimento, diminui a inflação, certo? Consumo baixo, investimento baixo, então a taxa de inflação é menor. Então, isso é uma política fiscal contracionista, certo? Aumento dos impostos, que é dos custos das mercadorias. Aumento da inflação, se diminui os custos das mercadorias, aumenta a inflação, o país adota uma política fiscal contracionista, certo? Essa é uma situação assim meio dúbia, certo? O governo teria que mensurar qual o maior impacto, ou seria aumento da inflação ou diminuição da inflação, né? E essa política fiscal não é comum os governos dos países fazerem esse tipo de política. E do lado da política monetária, aumenta a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, diminui a quantidade de moeda, certo? A demanda por moeda diminui, o consumo e o investimento cai, portanto a taxa de inflação também cai. Se não há procura por consumo,
por alimentos, né, e nem as empresas investem. Se as empresas não investem, elas não contratam, e não há mercadorias no mercado, então há a baixa de inflação. É uma política monetária contracionista, certo? Contracionista de quê? Não, contracionista do PIB, certo? Em relação ao PIB. Aí há um conflito, né, em relação ao crescimento econômico. Aumento da renda, aumento da taxa de juros, diminuição do consumo, diminuição da renda, né? Por isso que a gente diz que né, há um conflito. Por um lado, aumenta os gastos, aumenta a renda. Aqui, em relação à estabilidade dos preços, né, se aumenta a taxa de juros, não há consumo. Se não há consumo e investimento, não há renda. Certo? A outra meta política, né, meta ou objetivo, né, a distribuição de renda do país, né, o que faz com que o governo faça essa distribuição de renda, fazendo uma política fiscal, né, aí a concessão de benefícios sociais, né, podemos dizer aí os vários programas que teve, né, principalmente nos governos aí PT, né, concessão de benefícios sociais, né, era um governo que se preocupava muito com o social, né, e também se faz política fiscal através de subsídios, né, que são isenção fiscal, né, a vários setores específicos. A política fiscal e monetária, né, há dois conflitos. Conflito em relação à estabilidade de preço, em relação à distribuição de renda, aumento da taxa de juros diminui a quantidade de moeda, se diminui a quantidade de moeda, a demanda por moeda, né, diminui o consumo e o investimento das empresas. Se diminui o investimento, também diminui a inflação, certo? E também o outro conflito é a distribuição de renda, né? Se aumenta benefícios sociais, aumenta a demanda por moeda, certo? Se aumenta a demanda por moeda, aumenta o consumo, né, e o investimento também das empresas. Se aumenta, por conta disso, aumenta a taxa de inflação. Certo? Uma outra simulação é em relação aqui ao outro objetivo ou meta, né, que é o alto nível do emprego. Né, o que faz com que o governo adote uma política fiscal para aumentar o nível de emprego. Né? O governo tem um gasto, né? Se ele aumenta os gastos, então há uma quantidade maior de moeda no mercado. Se há uma quantidade maior de moeda no mercado, né, os consumidores eles vão ter mais moeda disponível. Se há uma quantidade de moeda disponível no mercado, eles vão consumir mais, as empresas irão investir mais, certo? E a renda aumentará do país. Se aumenta a renda, né, então, e as famílias e as empresas, né, estão investindo mais em máquinas e equipamentos, em contratação de trabalhadores, então o emprego irá aumentar. Então, isso é uma política fiscal expansionista, certo? Mas se há uma queda dos impostos, se há uma queda, uma queda nos custos trabalhistas, certo? Através de quê? Né? Barateando a folha de pagamento, certo? Se barateia a folha de pagamento, então aumenta
a mão de obra, né? Contrata mais pessoas, certo? Diminui impostos, diminui custos trabalhistas. Se diminui o custo trabalhista, por exemplo, barateando essa folha de pagamento, então pode contrata mais, então aumenta a mão de obra. Então, é uma política fiscal expansionista. E se o país ou o governo ele adota uma política monetária, né, há uma maior emissão de moeda no mercado. Se e a taxa de juros cai, então o consumo, o investimento, taxa de juros cai, taxa básica, né, taxa de juros cai, a Selic cai, então os consumidores eles vão consumir mais e vão investir mais, né, e as empresas vão investir mais. Se vão investir mais, o consumo está aumentando, então a renda também aumenta, certo? Se aumenta a renda, aumenta a mão de obra, uma política monetária expansionista que o governo aqui adotou, né? O efeito colateral é aí um aumento da inflação, né? Há uma quantidade maior de moeda, né? O consumo aumentou, o investimento nas empresas aumentou, vai ter mais quantidade de moeda no mercado, então vai ter aumento de preço generalizado na economia. Há um conflito em relação à estabilidade de preço. Se aumenta a taxa de juros, a básica, né, há uma quantidade maior de procura, né, por moeda. Né. Se há uma baixa demanda de moeda, os consumidores não vão ter dinheiro, né, para consumir e as empresas não vão ter dinheiro para investir, certo? Portanto, a inflação ela cai. E em relação ao alto nível do emprego, né, aumenta a taxa de juros, cai consumo e investimento. Se a taxa de juros básica está mais alta, né, o consumo vai estar baixo, vai cair, né, o investimento também. Se cai o investimento, cai a renda, também cai a contratação de trabalhadores pelas empresas. E a outra simulação em relação a política ou meta, né, meta ou objetivo, que é o equilíbrio das contas externas, né, que a gente adota a política fiscal e a política comercial, né, se aumenta o tributos, política fiscal, né, se aumenta o tributo das exportações, então aumenta as importações, né, se aumenta o tributo das importações, diminui as importações. As importações vão estar mais caras, certo? Aumenta. Se diminui as exportações, aumenta a renda. Se aumenta a renda, há um equilíbrio do balanço de pagamento, né? O efeito colateral aqui nessa política fiscal é o aumento dos tributos das mercadorias, né, há um aumento da inflação, certo? Se há uma baixa dos tributos da exportação, há um aumento da exportação, certo? Se há um aumento da exportação, há um aumento da renda e o aumento do equilíbrio do balanço de pagamento. O efeito colateral aqui, se os produtores, né, eles conseguem preços melhores fora do país, né, se ele vende toda a produção, né, então falta produto para a demanda nacional, né? Se falta produtos na demanda nacional para consumir nacionalmente, né? Então, para equilibrar a balança comercial, então ele aumenta o preço dessas mercadorias que estão dentro do país, né? Se aumenta esse preço, então aumenta da inflação. A política monetária, né, há dois cenários: aumento da exportação
Se aumenta a exportação, diminui a exportação, né? O câmbio aqui ele está desvalorizado, ou seja, o real está desvalorizado, né? Se o real está desvalorizado, então encarece as importações, certo? Câmbio desvalorizado, real desvalorizado. Câmbio desvalorizado, real desvalorizado, dólar valorizado, certo? Encarece as importações. O que o governo ele tem que adotar, o que ele tem que fazer, né? Ele tem que aumentar as taxas de juros. Se ele aumenta as taxas de juros, ele vai o que? Comprar dólar, né? Aumentar o capital estrangeiro. Se ele aumenta o capital estrangeiro, então diminui o câmbio, certo? Aí o câmbio desvalorizado diminui o câmbio e aumenta o balanço de pagamento, certo? Da política monetária. Em relação à política cambial, né, há um cenário: aumenta a exportação, diminui a importação, câmbio desvalorizado, dólar alto, real desvalorizado, real baixo, certo? O que o governo tem que fazer para equilibrar o balanço de pagamento? Aumentar capital estrangeiro, ou seja, vender dólar das reservas internacionais. O governo ele tem que destruir, né, o dólares que existe. Se ele faz isso, ele vende, ele diminui, né, a taxa de câmbio. Se ele aumenta a taxa de câmbio, se ele diminui a taxa de câmbio, ele aumenta o balanço de pagamento, né? Um cenário: aumenta a importação, cai a exportação, câmbio valorizado. Ao contrário, câmbio valorizado, real alto, dólar baixo, certo? O que o governo tem que fazer para equilibrar o balanço de pagamento? Ele tem que comprar dólar, tem que aumentar o capital estrangeiro. Comprar como? Né? Ele, por exemplo, vende por títulos públicos, né? E se os comerciantes não quiser comprar esses títulos públicos, ele tem que incentivar, ele tem que fazer um incentivo. O incentivo é vender, é aumentar as taxas de juros, a taxa Selic, né? Que é a taxa Selic. Se ele incentiva, se ele aumenta as taxas de juros, né? Então ele aumenta a taxa taxa de câmbio. Se ele aumenta a taxa de câmbio, baixa as exportações, aumenta as importações e a balança comercial, né, ela aumenta. Conflito, né, em relação ao equilíbrio das contas externas e estabilidade de preço, né? Aumenta a taxa de juros, diminui a demanda de moeda. Se diminui a demanda de moeda, há um consumo e investimento que as pessoas, os consumidores não vão ter, né, o que consumir porque não tem moeda no mercado, e as empresas não vão investir porque não tem moeda no mercado. Se diminui, então há um aumento da inflação, certo? Em relação ao equilíbrio das contas externas, há um aumento do capital estrangeiro, o governo aumenta o capital estrangeiro, compra dólar, aumenta a taxa de câmbio e diminui a exportação e aumenta a exportação. Se ele faz isso, então há um aumento da inflação, um aumento de preço generalizado. E é isso, vamos ficando por aqui em relação às políticas econômicas, né? Em relação à taxa Selic, o que é taxa Selic? Serviço Especial de Liquidação e Custódia, ela é a taxa básica de juros da economia, certo? E ela é o principal instrumento de política monetária que é utilizado pelo Banco Central, certo? Até mais.